continuação da aula 2, era Vargas, falando um pouco ainda sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, só para a gente observar aí. Era evidente que Getúlio Vargas sofreria forte oposição dos cafeicultores paulistas. As ações centralizadoras de Vargas não agradaram a elite paulista. E eles começaram a reivindicação, em relação à substituição de João Alberto de Barros, pernambucano, como interventor no estado de São Paulo. E começaram também a reivindicar uma elaboração de uma nova Constituição para o país. E esse foi o objetivo do movimento, e que deu origem aí ao nome de Revolução. A política do estado de São Paulo na época era influenciada pelos dois principais partidos políticos do estado, o Partido Democrático, PD, e o Partido Republicano Paulista, PRP. Em 1932 houve uma aliança entre os dois partidos. Essa aliança influenciou na criação da Frente Única Paulista, FUP, movimento que liderou mobilizações em todo o estado. Em 9 de julho de 1932, em São Paulo, começou uma violenta reação dos paulistas contra o governo federal. Os paulistas esperavam o apoio do estado do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Isso não aconteceu. Mesmo resistindo por meses, a força pública paulista não conseguiu suportar a superioridade militar do governo federal e rendeu-se em outubro de 1932. Mesmo os paulistas sendo derrotados, o governo federal decidiu substituir o interventor pernambucano por Armando de Salles Oliveira, interventor paulista, deixando transparecer a importância da elite paulista no cenário político nacional. Então, nós temos o governo constitucional após a Revolução Constitucionalista. Outras reivindicações paulistas foram atendidas, como, por exemplo, novas eleições foram convocadas para a Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1933. E em 1934, uma nova Constituição foi otorgada. Como vocês podem observar no slide, além do voto secreto extensivo às mulheres, a Constituição de 1934 instituiu as seguintes normas significativas, como, por exemplo, a permanência do federalismo como sistema de governo do Brasil, a continuidade do serviço militar aos homens, a instituição do voto obrigatório aos homens maiores de 18 anos, o estabelecimento do ensino primário, hoje o ensino fundamental 1, e gratuito, extensivo, inclusive aos adultos, a nacionalização dos recursos minerais e hídricos, a instituição das leis trabalhistas, que proibiram diferenças salariais às pessoas que exercem a mesma função e regulamentam o trabalho feminino, o descanso semanal, a carga horária e as férias remuneradas. E, por último, a autorização da criação de mais de um sindicato por categoria, setor ou ramo de atividade. Integralistas e comunistas no Brasil. Então, a década de 1930 ela foi intensa não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nesse período, que envolveu aí o período entre guerras, surgiram movimentos comunistas e fascistas. Então, aqui no Brasil não foi diferente. O fator principal foi a justa crise econômica, que iniciou na década de 1930. Muitos governos brasileiros não concordaram com a política varguista, como é mobilizar. Nesse momento, surgiram duas organizações políticas antagônicas, muito importantes: a Ação Integralista Brasileira
e a Aliança Nacional Libertadora. Os grupos divergentes criaram vários impasses políticos para Getúlio Vargas. Só que, no ponto de vista político, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, oferecia mais perigo que a ação integralista brasileira. Então, nesse caso, a Aliança Integralista Brasileira, ela acabaria ajudando Vargas a se manter no poder. Em 1935, a ANL foi declarada ilegal. Em novembro do mesmo ano, por causa do Partido Comunista do Brasil, PCB, a ANL organizou a Intentona Comunista, revolta que tinha o objetivo de instaurar um novo governo popular por meio de um golpe militar. Com ações concomitantes nas bases militares de Natal, Recife e Rio de Janeiro, o levante fracassou, dos comunistas, e foi rapidamente controlado pelo governo brasileiro. O movimento foi o pretexto para Getúlio Vargas determinar um estado de sítio de 30 dias, censurar meios de comunicação e prender centenas de pessoas. A ANL era presidida por Luiz Carlos Prestes, dirigida pelo Partido Comunista. Também contava com a participação de anarquistas, liberais e socialistas. Constituída em janeiro de 1935 de caráter comunista, defendia que o caminho para a solução da crise brasileira seria a nacionalização do sistema produtivo estrangeiro e a suspensão do pagamento da dívida externa. Seu principal objetivo era mobilizar as massas no Brasil e combater o fascismo e a política varguista. Em apenas 4 meses de funcionamento, a ANL já contava com mais de 30 mil filiados. Luiz Carlos Prestes e sua esposa, Olga Benário Prestes, foram presos. Ele foi condenado a 30 anos de prisão e ela, mesmo grávida, foi deportada para a Alemanha nazista. Como Olga era de origem judia, permaneceu em campo de concentração e morreu em uma câmara de gás. As mulheres integralistas: cérebro de homem, físico de mulher e coração de criança. Essas palavras representavam as mulheres que integravam a IB. Em todo o território nacional, apesar de discurso revolucionário, a AIB reforçava as bases tradicionais e conservadoras de uma sociedade machista e patriarcal, nesse caso, Nela, a presença feminina poderia ser incorporada politicamente, desde que mantivesse a ideologia baseada na constituição familiar e no sentimento cristão, não se esquecendo nunca de sua condição de mãe, esposa e filho. A inserção de mulheres na IB não acontecia de forma aleatória. A doutrina integralista preocupava-se com o comportamento coletivo de seus membros. As mulheres recebiam blusas verdes, adornadas com a letra sigma, símbolo do movimento, e instruções por meio de publicações oficiais como a Nauê, uma revista de distribuição nacional e mensal que divulgava as ações da AIB. As mulheres que aderiam à AIB tinham características bem específicas de comportamento, em consonância com o integralismo brasileiro, não somente na vida pública, mas também na forma de se vestir, no dia a dia, de falar, no modo de gestualidade, na relação com o marido e os filhos. Esse sistema de total obediência exigida das mulheres fazia parte de um projeto político da nação e das discussões de gênero na década de 1930. Então, essas discussões de gêneros estavam em discussão a revisão dos papéis e atributos femininos diante do crescimento da sociedade urbana e das novas exigências sociais de convivência e trabalho.